6 engenheiros estavam de pé na garagem privada da Marquette Motors, seus rostos sombrios sob as luzes fluorescentes. Helena Marchetti os observou balançar suas cabeças um por um, enquanto a Ferrari 250 GTO de 1962 de seu pai estava em silêncio no elevador. O motor tinha engasgado seu último suspiro 3 dias atrás, e todo especialista no país tinha falhado em revivê-lo. Este era o carro que seu pai tinha dirigido no dia que ele propôs para sua mãe. O carro que segurava 40 anos de legado Marchetti em suas curvas elegantes e assentos de couro costurados à mão. O conselho de diretores precisava dela para apresentá-lo no concurso de Pebble Beach em 2 semanas, ou eles votariam para vender a empresa que seu pai tinha gasto sua vida construindo. Helena pressionou sua palma contra o capô frio e sussurrou para ninguém em particular. Deve haver alguém que pode consertá-la. Atrás dela, Rosa, a governanta de longa data da família que tinha conhecido Helena desde que ela era uma criança, pressionou um cartão de visita gasto em sua mão. Garagem de Cole. Nós consertamos o que outros não podem. O endereço levou Helena 40 milímetros fora de Charlotte, passando por shoppings de tira e lojas de autopeças para um bairro onde as casas tinham cercas de arame e os gramados precisavam de corte. Ela puxou seu Mercedes preto para uma parada na frente de um edifício de bloco de concreto com 2 baias de garagem e um letreiro pintado à mão que lia Garagem de Cole em letras azuis desbotadas. Uma máquina de Coca-Cola enferrujada zumbia perto da entrada, seu painel frontal amassado de anos de uso. Este não podia ser o lugar. Dentro da primeira baia, um par de pernas em jeans manchados de óleo estendia-se de debaixo de um Chevrolet de 1970 com painéis cinza primário e um para-choque traseiro faltando. Uma menininha sentava-se de pernas cruzadas em uma caixa de leite de plástico azul por perto. Um livro de figuras sobre automóveis vintage aberto em seu colo. Seu cabelo escuro estava puxado para trás em 2 tranças desiguais. E ela vestia uma camiseta rosa que dizia Futuro Engenheiro em letras brilhantes. Ela olhou para cima para Helena com curiosos olhos castanhos que pareciam longe demais observadores para uma criança de sua idade. Você está aqui para ter seu carro consertado? Helena olhou ao redor do espaço bagunçado, tentando reconciliar o que ela estava vendo com a reputação que a tinha trazido aqui. As ferramentas eram velhas, mas meticulosamente organizadas. Cada chave inglesa e soquete em seu lugar designado. Peças de motor forravam prateleiras de metal ao longo da parede de trás, rotuladas com fita adesiva e marcador. Um calendário de 2019 ainda pendia perto da caixa registradora, congelado no tempo. Eu preciso de alguém que realmente sabe o que eles estão fazendo, Helena disse, sua voz carregando mais gume do que ela tinha pretendido. Ela ouviu as palavras deixarem sua boca e imediatamente as lamentou, mas ela era orgulhosa demais para levá-las de volta. As pernas deslizaram para fora de debaixo do chvel em um macaquinho com rodas. Marcus Cole se levantou lentamente, desdobrando-se para sua altura total, limpando suas mãos em um pano de loja vermelho que tinha visto dias melhores. Ele era alto, mais de 6 pés, com ombros largos e antebraços atados com músculo de anos de trabalho físico. Seu rosto tinha a qualidade envelhecida pelo tempo de alguém que tinha visto problemas e saído do outro lado cicatrizado, mas em pé. Seus olhos castanhos âmbar avaliaram Helena sem julgamento, sem o reconhecimento bajulador que ela geralmente recebia quando as pessoas percebiam quem ela era. Que tipo de carro? Sua voz era baixa e medida. Uma Ferrari, Helena disse. Uma 250 da GTO, 1962. Marcos ficou completamente imóvel. Aquele era o tipo de carro que existia em museus e coleções particulares, não em garagens de pequenas cidades na Carolina do Norte. O que está errado com ele? Esse é o problema, Helena respondeu. Ninguém consegue descobrir. O motor falha intermitentemente. O tempo parece errado,
mas inconsistentemente. Todo mecânico e engenheiro que o examinou diz algo diferente. Ela observou seu rosto por reconhecimento, por ganância, pelo tipo de fome que ela geralmente via quando as pessoas percebiam o escopo de sua riqueza. Em vez disso, Marcos fez perguntas. Quando começou? Você notou algo incomum antes da primeira falha de ignição? Como soa quando você vira a chave? Ele fica em marcha lenta, áspera desde o começo ou corta depois que esquenta? Alguém verificou o sistema de entrega de combustível? Helena se encontrou respondendo em detalhe. Surpresa que ele perguntou coisas que nenhum dos outros engenheiros tinha pensado em perguntar. Eles todos tinham querido conectar o carro a computadores de diagnóstico para substituir peças no atacado. Marcos estava perguntando sobre o comportamento do carro, sua personalidade, como se fosse um paciente descrevendo sintomas. Papai consertou um carro uma vez que mesmo o museu não podia consertar. A menininha anunciou orgulhosamente de sua caixa de leite. Era um Duesenberg de 1936 e eles disseram que nunca mais funcionaria. Mas papai o ouviu por 3 dias inteiros e então ele soube exatamente o que estava errado. Helena olhou para ela propriamente pela primeira vez. Qual é o seu nome? Lily, a menina disse. Eu tenho 9 anos de idade. Ela levantou 9 dedos para ênfase. Marcos colocou sua mão no ombro de Lily, um gesto que era protetor e orgulhoso ao mesmo tempo. Eu aprecio você vir todo o caminho até aqui, ele disse para Helena, seu tom educado, mas final. Mas eu não trabalho em carros como aquele mais. Helena sentiu a rejeição como uma porta fechando em seu rosto. Por que não? Marcos não respondeu. Ele simplesmente virou de volta para o Schwell, dispensando-a completamente. Helena não estava acostumada a ser dispensada. Ela abriu sua boca para pressionar seu caso quando Lily subitamente começou a tossir. Começou pequeno, apenas uma coceira em sua garganta, mas rapidamente escalou para um chiado que fez o peito fino da menina arfar com esforço. Seu rosto ficou pálido, então corado, e seus olhos se arregalaram com o medo particular de alguém que não podia obter ar suficiente. Marcos se moveu instantaneamente, todo seu desapego frio desaparecendo. Ele puxou um inalador de seu bolso traseiro com a velocidade praticada de alguém que tinha feito isso centenas de vezes antes, ajoelhando-se ao lado de sua filha com calma urgente. Ele sacudiu o inalador 2 vezes, o pressionou nos lábios de Lily e a treinou através da dose com um fluxo constante de palavras quietas. Respire lento, querida. É isso. Bom e fácil. Segure-o dentro. Boa, menina. Assim como nós praticamos, Helena o observou segurar Lily contra seu peito. Suas mãos calejadas, impossivelmente gentis, em suas costas estreitas. O medo em seus olhos era cru e absoluto. O tipo de terror que apenas pais verdadeiramente entendiam. Depois de um longo momento que sentiu como 1 hora, a respiração de Lily estabilizou. A cor voltou para suas bochechas e ela olhou para cima para seu pai com um sorriso fraco, mas genuíno. Eu estou bem, papai. Eu apenas esqueci de respirar lento, como você disse. Marcos beijou sua testa, seus olhos ainda brilhantes com medo residual. Eu sei que você está bem, bebê. Eu sei. Quando ele finalmente se levantou, Helena notou o que ela tinha de alguma forma perdido antes. Uma fotografia na parede atrás da caixa registradora. Um Marcos mais jovem, talvez 10 anos mais jovem, barbeado e com olhos brilhantes, vestindo um uniforme vermelho com o logo do cavalo empinado em seu peito. Ele estava de pé ao lado de um carro de Fórmula 1, sorrindo com a alegria confiante de um homem que tinha encontrado sua vocação. O logo da Ferrari era inconfundível. Você costumava trabalhar para a Ferrari? Ela disse calmamente. Não era uma pergunta. A mandíbula de Marcos apertou. A transformação foi imediata e completa, como se uma parede tivesse batido atrás de seus olhos. Isso foi há muito tempo, ele disse. Uma vida diferente.
Sua voz carregava um aviso que Helena sabia melhor do que ignorar. Mas enquanto ela caminhava de volta para seu Mercedes, seus saltos rangendo na cascalho, ela também sabia que ela não estava feita com Marcus Cole. Helena passou os próximos 2 dias fazendo chamadas telefônicas de seu escritório de canto na sede da Marchetti Motors. Ela tinha contatos em todos os lugares e não demorou muito para encontrar o que ela estava procurando, embora ela quase desejasse que tivesse. Marcus Cole tinha sido uma estrela em ascensão na sede da Ferrari em Marinello, Itália. Ele tinha começado como um engenheiro júnior recém-saído do MIT e subido através das fileiras com velocidade quase sobrenatural, ganhando uma reputação como alguém que podia diagnosticar problemas que deixavam equipes inteiras de especialistas perplexos. Os velhos mecânicos o chamavam de o sussurrador, porque ele parecia ouvir coisas em um motor que nenhum instrumento podia medir. Então, 5 anos atrás, tudo tinha caído aos pedaços. Ele tinha sido acusado de roubar designs proprietários de motores híbridos e vendê-los a um concorrente. As acusações tinham feito manchetes internacionais. Ferrari o tinha terminado imediatamente e as autoridades italianas o tinham prendido sob acusações de espionagem industrial. O caso tinha se arrastado por 8 meses antes de ser silenciosamente abandonado por falta de evidências. Mas até então o dano estava feito. Sua reputação estava destruída. Seu nome sinônimo com traição em uma indústria construída em confiança e legado. Ninguém no mundo automotivo o tocaria. Ele tinha retornado para os Estados com nada além de sua filha e suas ferramentas para uma pequena cidade onde ninguém sabia seu nome, e abriu uma garagem que mal mantinha as luzes acesas. Helena dirigiu de volta para a garagem de Cole em uma manhã de quinta-feira. Lily estava na escola e Marcus estava sozinho na primeira baia, curvado sobre o motor de uma velha picape Ford, com ferrugem florescendo ao longo de seus paralamas. Ele olhou para cima quando sua sombra caiu através do capô e ela viu uma resignação em seus olhos. Ele a tinha esperado ela voltar. Você está de volta, Helena assentiu. Eu sei o que aconteceu com você na Itália. Eu sei sobre as acusações, a prisão, o julgamento que nunca aconteceu. Marcos se endireitou lentamente, sua expressão guardada, mas não hostil. Ele parecia quase aliviado que a pretensão tinha acabado. Então você sabe por que eu disse não? Eu sei do que eles o acusaram, Helena disse cuidadosamente. Eu também sei as acusações foram retiradas. Nenhuma evidência, nenhuma condenação. Isso não importa. A voz de Marcos era plana. Pessoas acreditam o que elas querem acreditar. Uma vez que seu nome está anexado a algo como aquilo, a verdade se torna irrelevante. Helena se aproximou. Eu não me importo com o que eles disseram que você fez. Eu não me importo com o que os jornais imprimiram ou com o que a indústria sussurra quando seu nome surge. Eu me importo com uma coisa. Você pode consertar meu carro? Marcos a estudou por um longo momento, seus olhos âmbar procurando seu rosto. Por que este carro importa tanto para você? Você poderia comprar qualquer Ferrari no mundo porque era de meu pai. Helena ouviu sua própria voz quebrar. Ele morreu 2 anos atrás. Câncer de pâncreas. Ele o lutou por 18 meses e perdeu. Aquele carro é o último pedaço dele que eu tenho deixado. O conselho de diretores quer vender a empresa que ele construiu do nada. Se eu não posso provar que a Marchetti Motors ainda tem uma alma, eles irão rasgar à parte tudo que ele gastou sua vida criando. Algo mudou nos olhos de Marcos. Entendimento, talvez, ou reconhecimento de um luto que espelhava o seu próprio. Ele sabia o que significava perder tudo. Eu vou te pagar o triplo de sua taxa normal, Helena continuou. O que você quiser. Nomeie seu preço, mas mais do que isso, eu vou fornecer seguro de saúde completo para você e sua filha por 5 anos. A melhor cobertura que o dinheiro pode comprar. A mandíbula de Marcos apertou a menção de Lily. Suas medicações, Helena continuou calmamente. Elas são caras e elas irão ficar mais caras enquanto ela cresce.
Eu tenho feito minha pesquisa, Sr. Cole. Você mal está fazendo o aluguel. Mês passado, você estava 2 semanas atrasado em sua conta de eletricidade. As palavras pendiam entre eles, desconfortáveis e verdadeiras. Marcos estava quieto por um tempo muito longo. Suas mãos flexionaram em seus lados, lutando com orgulho e praticidade. Finalmente ele falou: Eu trabalho sozinho. Ninguém olha sobre meu ombro. Seus engenheiros, seus consultores, quem mais você tem usado, eles ficam longe de minha garagem. Feito. E se eu não posso consertá-lo, então eu vou encontrar outro caminho. Mas algo me diz você pode. A Ferrari chegou 2 dias depois em um caminhão-plataforma. Marcos dirigiu o motorista para baixá-lo cuidadosamente para a segunda baia. Então se afastou e simplesmente o olhou. O carro era de tirar o fôlego, mesmo em seu estado quebrado. Pintura vermelho cereja que tinha sido polida à mão por 6 décadas. Acabamento cromado que pegava todo o raio errante de luz solar. Ele andou ao redor dele lentamente, correndo seus dedos ao longo das curvas dos paralamas. Quando ele alcançou a frente, ele colocou ambas as palmas planas no capô e fechou seus olhos. Helena observou da soleira da porta, incerta o que ela estava testemunhando. Marcos permaneceu congelado por quase 1 minuto, sua cabeça levemente inclinada como se estivesse ouvindo uma frequência que só ele podia ouvir. Ela tem estado chorando por um longo tempo, ele disse suavemente, mas ninguém ouviu. O que você quer dizer? Este carro está vivo, senhorita Marchetti. Não literalmente, mas na maneira como as coisas se tornam vivas quando as pessoas as amam o suficiente. Quando eles derramam seus corações nelas, ano após ano. Seu pai amava este carro. E agora mesmo, ela está tentando nos dizer o que está errado. Nós apenas temos que ser pacientes o suficiente para ouvi-la. Pela primeira vez em semanas, Sergelina sentiu algo que ela tinha quase esquecido como sentir. Esperança. Os dias se estabeleceram em um ritmo que sentiu quase natural. Marcos trabalhou na Ferrari do amanhecer até o ônibus escolar de Lily a deixar às 3h30 cada tarde. Então fez uma pausa para ajudar com o dever de casa e fazer o jantar antes de retornar para a garagem depois que ela foi para a cama. Helena encontrou desculpas para parar por quase todo o dia, dizendo a si mesma que ela estava verificando seu investimento, monitorando o progresso. Mas a verdade era mais complicada. Havia algo sobre assistir Marcos trabalhar que ela não podia desviar o olhar de. Sua concentração era absoluta, seus movimentos precisos e sem pressa. Como um cirurgião performando uma delicada operação, ele falava com o carro enquanto ele trabalhava, murmurando observações e teorias em uma voz muito baixa para Helena ouvir. No quarto dia, Marcos encontrou o problema. O sistema de entrega de combustível, ele explicou, apontando para um labirinto de componentes vintage. Todo mundo que olhou para este carro continuou focando nas adições modernas, os sensores eletrônicos, o sistema de ignição atualizado. Mas o problema está no equipamento original. Há uma rachadura microscópica na cuba de combustível que só se abre quando o motor alcança a temperatura total de operação e o metal expande. Levou-me 3 dias para encontrá-la porque eu tive que esperar pelas condições certas. Helena olhou fixamente para o pequeno pescador. Ele indicou que eles estavam ocupados demais tentando consertar o que eles pensavam que estava quebrado, baseado em suas suposições e seus modelos de computador. Enquanto isso, Lily tinha pegado um gosto por Helena. A menina sentava-se ao lado dela enquanto Marcos trabalhava, mostrando para Helena sua coleção de fotos de carros cuidadosamente cortadas de velhas revistas e arranjadas em um álbum de fotos amassado. Papai diz, todo carro tem uma história. Lily explicou uma tarde enquanto Helena sentava-se ao lado dela. Algumas histórias são felizes e algumas são tristes, mas elas são todas dignas de saber. Qual é a história do seu carro? Helena se encontrou contando para Lily sobre seu pai, como ele tinha começado a Marchetti Motors
em um armazém alugado com nada além de $4.000 e um protótipo que ele tinha construído em sua garagem. Como ele tinha dirigido aquela mesma Ferrari em seu primeiro encontro com a mãe de Helena, pegando-a emprestado de um amigo que colecionava carros exóticos. Como ele a tinha usado para propor 3 meses depois, parando em um mirante panorâmico e apresentando um anel enquanto o motor estava em marcha lenta atrás deles. Como ele costumava levar Helena para passeios de domingo, quando ela tinha a idade de Lily, ensinando a ela os nomes de toda parte. Ele soa realmente legal, Lily disse. Ele era. Ele era o melhor homem que eu já conheci. Ele apenas nunca aprendeu como dizer como ele se sentia. Mas tudo mudou quando Vincent Hale descobriu o que Helena estava fazendo. Vincent era o CFO da Marquette Motors, um homem que tinha trabalhado para o pai de Helena por mais de 20 anos e agora sentava no conselho de diretores com um bloco significativo de ações votantes. Ele apareceu no escritório de Helena em uma tarde de terça-feira, sem aviso, seu cabelo prateado, perfeitamente penteado, seu terno italiano impecavelmente adaptado, seu sorriso nunca totalmente alcançando seus frios olhos cinzentos. Eu ouço você ter contratado um consultor interessante para o projeto da Ferrari. Sua voz era agradável o suficiente, mas havia algo predatório debaixo dela. Helena manteve sua expressão cuidadosamente neutra. O nome dele é Marcus Cole. Ele é um mecânico. O sorriso de Vincent se alargou, mostrando dentes demais. Ele é também um engenheiro desgraçado que foi demitido da Ferrari por espionagem industrial. Preso na Itália, afixado em toda a publicação automotiva no mundo. O conselho não ficará satisfeito quando eles aprenderem você ter dado a ele acesso ao carro de seu pai. Isso é entre mim e o conselho. Vincent inclinou-se para a frente em sua cadeira. Eu estou tentando ajudar você, Helena. Seu pai confiou em mim por 20 anos. Confie em mim agora. Livre-se deste mecânico antes que ele a envergonhe. Antes que ele envergonhe a empresa. Depois que Vincent saiu, Helena sentou-se sozinha em seu escritório por um longo tempo, observando o sol se pôr sobre o horizonte de Charlotte. Então ela pegou seu telefone e fez uma chamada para um investigador particular que ela tinha usado antes. Se Vincent estava assim preocupado sobre Marcus Cole, havia mais para a história do que qualquer um tinha contado a ela. Aquela noite, Marcus encontrou sua caixa de ferramentas rearranjada. Pequenas coisas tinham sido movidas apenas ligeiramente. Uma chave inglesa colocada na gaveta errada. Um cabo de diagnóstico enrolado na direção oposta. Alguém tinha estado em sua garagem. Alguém tinha ido através de suas coisas. Ele não mencionou isso para Helena, mas ele começou a trancar a porta. Helena confrontou Marcus em uma noite chuvosa de terça-feira. A garagem escura, exceto pelas luzes de trabalho iluminando o compartimento do motor aberto da Ferrari. Água tamborilava no telhado de metal e escorria pelas pequenas janelas. Richard Brennan veio para me ver hoje, Helena disse. Ele é meu chefe de engenharia. Esteve com a empresa há quase tanto tempo quanto Vincent. Marcus não olhou para cima do carburador que ele estava cuidadosamente remontando. Eu sei quem ele é. Ele me contou sobre a Itália, sobre os designs que você supostamente roubou, sobre a prisão e a maneira como sua carreira terminou da noite para o dia. As mãos de Marcus pararam na chave inglesa. Supostamente, essa é uma escolha de palavra interessante. Me diga o que realmente aconteceu, Helena disse. Não a versão oficial. O que realmente aconteceu com você? Marcus estava quieto por um longo momento. Então ele se endireitou lentamente, colocando suas ferramentas para baixo, e se moveu para a bancada ao longo da parede de trás. Ele se inclinou contra ela com seus braços cruzados sobre seu peito. 5 anos atrás, eu projetei um sistema de propulsão híbrida para a Ferrari. Não apenas uma melhoria na tecnologia existente, algo genuinamente revolucionário. Uma maneira de combinar motores elétricos com motores tradicionais que teria mudado a indústria inteira. Mais poder, melhor eficiência.
O tipo de avanço que vem junto talvez uma vez em uma geração. Sua voz era plana, quase clínica, como se ele estivesse descrevendo algo que tinha acontecido com outra pessoa. Um colega chamado David Reiser viu uma oportunidade. Ele tinha conexões que eu não tinha. Pessoas que pagariam muito dinheiro por aquele tipo de tecnologia. Quando o design surgiu em um concorrente 6 meses depois, alguém tinha que levar a culpa. David tinha proteção política. Sua família tinha estado na indústria automotiva por 3 gerações. Eu era o alvo fácil, o cara novo, o americano, o forasteiro que tinha subido rápido demais e feito pessoas demais com ciúmes. Helena ouviu sem interromper. "A noite que eu fui preso", Marcos continuou, sua voz caindo mais baixo. "Minha esposa arrumou uma mala. Nós tínhamos tido problemas por um tempo. As longas horas, a pressão, o isolamento de viver em um país estrangeiro. Mas eu pensei que nós estávamos trabalhando através disso." Sarah disse que ela não se inscreveu para isso. Ela disse que ela não podia criar Lily com um criminoso por um pai. Ela saiu antes eu mesmo fizesse fiança. Pediu o divórcio 2 semanas depois. E ela nunca mais voltou. Eu sinto muito. Eu parei de lutar porque eu tinha uma filha que precisava de mim mais do que eu precisava do meu orgulho. Os olhos de Marcos se encontraram os de Helena. As acusações foram retiradas eventualmente. Não evidências suficientes para processar, mas até então não importava. Minha reputação foi destruída. Meu casamento estava acabado. Eu peguei Lily e vim para casa. Helena pensou sobre suas próprias batalhas. A sala de reuniões cheia de homens o dobro de sua idade que questionavam toda decisão que ela fazia. Os sussurros que ela tinha apenas conseguido sua posição por causa de seu sobrenome. A pressão constante para provar que ela pertencia. "Meu pai costumava dizer que o motor não mente", ela disse calmamente. "Pessoas mentem. Advogados e executivos todos mentem, mas o motor apenas faz o que ele faz. A verdade está na mecânica." Marcos olhou para ela pela primeira vez desde que ela tinha começado a vir para sua garagem. E por um momento, algo passou entre eles. Reconhecimento, entendimento. Duas pessoas que tinham sido quebradas pelo mundo e estavam ainda tentando se colocar de volta juntas. "Homem esperto", Marcos disse. E o canto de sua boca levantou em algo que poderia ter sido um sorriso. "Seu pai soa como alguém que eu teria gostado." O momento foi quebrado pelo telefone de Helena zumbindo. Ela olhou para a tela e sentiu o sangue drenar de seu rosto. Era um e-mail do conselho de diretores enviado por Vincent Hale. Uma reunião de emergência tinha sido chamada para amanhã de quinta-feira. A linha de assunto lia: "Preocupações de pessoal." "O que é?", Marcos perguntou. Vincent apenas enviou documentação para o conselho inteiro. Registros de emprego da Ferrari. Relatórios de prisão, artigos de notícias de toda a grande publicação automotiva. "Ele está chamando por um voto de emergência para terminar seu contrato." Marcos assentiu lentamente. Ele tinha esperado isso. "Você deveria me deixar ir", ele disse calmamente. "É o movimento inteligente. Salve sua posição. Proteja sua empresa." A mandíbula de Helena apertou. Eu nunca fiz o movimento inteligente em toda a minha vida. Mas mesmo enquanto ela falava, ela sabia a escolha diante dela era impossível. O conselho estava se encontrando em 48 horas. Se ela não demitisse Marcos, ela quase certamente perderia tudo que seu pai tinha gasto sua vida construindo. Helena dirigiu para a garagem às 11 West na quarta-feira à noite, sua mente ainda batendo através de opções impossíveis. Ela tinha passado o dia inteiro em reuniões, revisando documentos e consultando com advogados. A matemática era brutalmente simples. Sua empresa ou sua consciência, o legado de seu pai, ou a dignidade de um homem. Ela sabia o que seu pai teria querido que ela fizesse. Ela apenas não tinha certeza ela era forte o suficiente para fazê-lo. A porta da garagem estava destrancada quando ela chegou.
Dentro, as luzes de trabalho lançavam poças quentes de ouro através do chão de concreto, e ela ouviu algo inesperado. Risada. Ela seguiu o som e encontrou Marcos e Lily sentados no chão ao lado da Ferrari. Lily tinha um estetoscópio pressionado contra o bloco do motor e Marcos estava guiando sua pequena mão para diferentes pontos na superfície de metal. Ouça isso? Marcos perguntou. Essa é a bomba de combustível. Ela faz um tipo de som preocupante, muito rítmico. E aquele outro som, aquele que é um pouco mais profundo, esse é o alternador. Eles têm vozes diferentes, como instrumentos em uma orquestra. Lily fechou seus olhos, concentrando. A bomba de combustível soa como alguém cantarolando, ela disse depois de um momento. Como você faz quando você está trabalhando? E o alternador soa como alguém pensando. Marcos riu e o som transformou seu rosto completamente. O cansaço caiu e por apenas um momento, Helena podia ver o homem. Ele deve ter sido antes que tudo desse errado. Isso está exatamente certo, ele disse, puxando Lily para um abraço. Você tem ouvidos melhores do que metade dos engenheiros com quem eu trabalhei na Ferrari. Helena estava congelada na soleira da porta. Isso era o que ela tinha vindo aqui para destruir. Não apenas um trabalho, mas este momento. Este pai e filha encontrando alegria juntos em um mundo quebrado. Marcos olhou para cima e a viu de pé lá. Seu sorriso desbotou enquanto ele lia a expressão em seu rosto. Eles te deram um ultimato, ele disse. Helena assentiu. Eu vim aqui esta noite para te dizer que eu tenho que te deixar ir, que eu não tenho uma escolha, que o conselho está forçando minha mão. Marcos gentilmente se desenredou de Lily e se levantou. Eu entendo, ele disse calmamente. Eu tenho estado nesta situação antes. Eu sei como isso termina. Não, Helena disse, e sua voz saiu mais forte do que ela esperava. Você não entende. Isso é o que eu ia dizer. Esse foi o discurso que eu tinha preparado durante toda a viagem até aqui. Ela deu um passo para a frente para a luz. Mas então eu entrei e vi você com sua filha, e eu percebi algo importante. Meu pai não construiu esta empresa em mentiras. Ele não cortou cantos ou traiu pessoas. Ele construiu algo real e ele o fez do jeito certo. Eu não vou salvar a empresa dele tornando-me tudo que ele me ensinou a desprezar. Marcos ficou muito imóvel. Helena, você perderá tudo. A empresa, sua posição, talvez, provavelmente na verdade, mas eu ainda serei capaz de olhar para mim mesma no espelho. E eu ainda serei capaz de visitar o túmulo de meu pai e dizer a ele que quando mais importava, eu fiz a coisa certa. Ela encontrou os olhos dele. Você fica. Nós terminamos o carro. O que quer que aconteça depois disso, nós o enfrentamos juntos antes que Marcos pudesse responder. O telefone dele tocou, ele olhou para a tela e seu rosto mudou. Era o hospital, a pediatra de Lily. Algo estava errado com os resultados de seus últimos testes. Eles precisavam vir imediatamente. As próximas 6 horas eram um borrão de luzes fluorescentes e cheiros antissépticos e máquinas apitando. Lily tinha sofrido um ataque de asma severo na escola aquela tarde, longe pior do que qualquer coisa Marcos tinha visto antes. Seus níveis de oxigênio tinham despencado antes que a enfermeira da escola pudesse intervir. Ela estava estável agora. Os médicos os asseguraram, mas eles queriam mantê-la durante a noite para observação. Marcos preencheu formulários de seguro e discutiu com administradores sobre limites de cobertura, enquanto Helena sentava-se na cadeira de plástico ao lado da cama de Lily. Ela não pediu permissão ou ofereceu explicações. Ela simplesmente ficou. Quando Lily acordou por volta das 3h da manhã, confusa e assustada, foi a mão de Helena que ela alcançou na escuridão. Senhorita Helena, eu estou bem? Eu estou bem aqui, querida. Helena escovou o cabelo para trás da testa úmida de Lily. Seu papai está apenas corredor abaixo falando com os médicos. Ele voltará logo. Os olhos de Lily tremeram. Você cheira bem, ela murmurou. Como flores, como minha mamãe costumava cheirar antes que ela fosse embora.
A garganta de Helena apertou. Volte a dormir, querida. Eu não estou indo a lugar nenhum. Eu estarei bem aqui quando você acordar. Quando Marcos retornou 20 minutos depois, ele os encontrou assim. Helena desabou na desconfortável cadeira de plástico, sua mão ainda enrolada ao redor dos dedos de sua filha. Lily estava dormindo pacificamente, seu rosto relaxado pela primeira vez em horas. Marcos estava na soleira da porta por um longo momento, e algo em seu peito rachou aberto, algo que ele tinha mantido cuidadosamente trancado por 5 anos. Lily veio para a casa do hospital 2 dias depois, armada com um novo inalador, 3 prescrições diferentes e instruções estritas para descansar. A reunião do conselho tinha sido adiada devido à emergência familiar de Helena, comprando a eles tempo precioso. Marcos se jogou de volta no trabalho na Ferrari com renovada determinação, colocando em dias de 18 horas, enquanto Helena gerenciava as crescentes inquéritos hostis do conselho. Ela passou suas noites cavando através de velhos arquivos, procurando por algo que podia explicar a obsessão de Vincent com Marcos. Ela a encontrou enterrada em uma pasta de e-mails arquivados de 7 anos atrás. Correspondência entre Vincent Hale e um corretor de tecnologia em Munique. Discussões sobre designs automotivos proprietários. Menções específicas de um jovem engenheiro americano na Ferrari que estava ficando perigosamente perto de um avanço. As datas combinaram perfeitamente com o tempo de Marcos na Ferrari. A tecnologia descrita combinou exatamente com o sistema híbrido que Marcos tinha projetado. Vincent não tinha sido apenas um beneficiário passivo da queda de Marcos. Ele tinha sido o arquiteto disso. Ele tinha orquestrado o roubo através de intermediários, arranjou para os designers surgirem em um concorrente e assegurou que Marcos levaria a culpa enquanto ele coletava os lucros. E agora, 5 anos depois, ele estava fazendo exatamente a mesma coisa para Helena. Ela o confrontou em seu escritório de canto na manhã seguinte, a evidência espalhada através de sua mesa de mogno. Vincent nem mesmo se incomodou em negá-lo. Seu pai era suave, ele disse, inclinando-se para trás em sua cadeira de couro. Sentimental. Ele construiu uma bela empresa e então recusou em fazer o que era necessário para protegê-la. É por isso que ele está morto e eu estou ainda aqui. Venda-me suas ações silenciosamente, ou eu irei destruir você como eu destruí aquele mecânico. Helena alcançou em seu bolso e pressionou parar no gravador de voz de seu telefone. Eu acho que eu vou pegar a opção 3. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Aquela noite, Marcos finalmente completou seu trabalho na Ferrari. Ele executou todo o diagnóstico 2 vezes, triplamente verificou toda a conexão e finalmente virou a chave na ignição. O motor rugiu para a vida com um som que fez os olhos de Helena encherem com lágrimas. Era perfeito. Era a voz de seu pai, de alguma forma capturada em 12 cilindros e 60 anos de amor. Mas Marcos tinha também encontrado algo mais. Um compartimento escondido atrás do porta-luvas. Ele parece cuidadosamente escondido. Dentro estava um envelope amarelado com a idade endereçado na caligrafia de seu pai. Para minha filha quando ela precisar mais. Ele o trouxe para Helena sem abri-lo. Isso estava escondido no carro. Ele disse gentilmente. Eu o encontrei quando eu estava trabalhando na fiação do painel. Eu acho que é para você. As mãos de Helena tremeram enquanto ela quebrou o selo. Dentro estava uma carta datada 2 meses antes da morte de seu pai. Ele tinha sabido ele estava morrendo. Ele tinha escrito esta carta para finalmente dizer as coisas que ele nunca tinha sido capaz de dizer em voz alta. Como orgulhoso ele era de sua força. Como arrependido ele era por ser emocionalmente distante, por esconder seus sentimentos atrás do trabalho. Como ele sabia que ela enfrentaria desafios que a atestariam ao seu próprio cerne, e como ele acreditava completa e absolutamente que ela se levantaria para encontrá-los. Cuide de minha garota, a carta terminou. Não o carro, não a empresa.
Você, porque você, minha querida filha, eram sempre a verdadeira obra-prima. Helena chorou na garagem até que não houvesse lágrimas deixadas. E quando ela finalmente olhou para cima, Marcos estava lá, paciente e firme, e pronto para enfrentar o que viesse a seguir juntos. Eles dirigiram através da noite. Helena atrás do volante da Ferrari e Marcos no assento do passageiro, indo para o oeste em direção a Pebble Beach, enquanto as estrelas giravam acima. O carro corria como um sonho, seu motor cantarolando uma canção de ressurreição e segundas chances. Rosa seguiu no SUV de Helena com Lily adormecida no banco de trás, a menininha segurando firmemente um coelho de pelúcia que ela tinha nomeado depois de seu piloto de carro de corrida favorito. Eles pararam uma vez para café em um restaurante 24 horas no Novo México. E Marcos comprou para Lily um cartão postal do nascer do sol do deserto para adicionar à sua coleção. Helena os observou juntos, o afeto fácil entre pai e filha, e sentiu algo mudar em seu peito. Algo que sentiu perigosamente como esperança. O amanhecer estava rompendo sobre a rodovia da costa do Pacífico quando eles finalmente alcançaram Monterey, pintando o céu em tons de rosa e ouro que refletiam do oceano. O concurso de Pebble Beach de Agos estava já zumbindo com atividade apesar da hora cedo. Centenas dos mais bonitos e valiosos automóveis do mundo estavam arranjados no lendário 18º fairway do campo de golfe, seu cromo brilhando na luz da manhã. Colecionadores e entusiastas de ao redor do mundo vagavam entre os displays, falando em tons abafados sobre cavalos de potência e herança. Helena guiou a Ferrari para seu ponto designado, seu coração martelando contra suas costelas. Ela podia ver o contingente da Marquette Motors reunido perto da tenda do juiz. E em seu centro, parecendo um homem que já tinha vencido, estava Vincent Hale. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado, seu sorriso confiante. Ele não sabia o que estava vindo. A manhã passou em um borrão de inspeções e entrevistas. A Ferrari atraiu multidões onde quer que Helena a dirigisse, entusiastas maravilhando-se com sua condição. Seu som, o óbvio amor que tinha ido para sua restauração. Repórteres fizeram perguntas sobre a história do carro, sobre a Marquette Motors, sobre a visão de Helena para o futuro da empresa. Ela respondeu no piloto automático, sua atenção fixada na confrontação que ela sabia que estava vindo. Ao meio-dia, o julgamento formal começou. Helena estava de pé ao lado do carro, respondendo perguntas técnicas de um painel de especialistas, explicando o processo de restauração e a proveniência do carro. Quando eles perguntaram quem tinha feito o trabalho mecânico, ela não hesitou. Este carro foi salvo por um homem chamado Marcus Cole, ela disse, sua voz carregando através da multidão reunida. Alguns de vocês podem reconhecer aquele nome. 5 anos atrás, ele era um dos engenheiros mais brilhantes na indústria automotiva. E então sua indústria, nossa indústria, tentou destruí-lo. Deixe-me dizer a você o que realmente aconteceu. O que se seguiu foi uma demolição controlada de 5 anos de mentiras e traição. Helena apresentou a evidência que ela tinha reunido documento por documento, e-mail por e-mail. A correspondência entre Vincent e o corretor de tecnologia em Munique. Os registros financeiros mostrando pagamentos escondidos, a linha do tempo que provou Marcos tinha sido enquadrado por um crime que ele não cometeu. Ela nomeou nomes, citou datas específicas, forneceu documentação que se manteria de pé em qualquer tribunal de lei. A multidão cresceu absolutamente silenciosa. Câmeras piscaram. Repórteres digitaram furiosamente em seus telefones. A história era boa demais, dramática demais, perfeita demais para não cobrir. Vincent tentou escorregar para longe através da parte de trás da multidão, seu rosto pálido e suando. Mas pessoal de segurança que Helena tinha posicionado mais cedo naquela manhã bloqueou toda a saída. Perto da beira da multidão reunida,
Helena avistou um homem que ela reconheceu de sua pesquisa. David Reiser, o colega que tinha realmente roubado os designs de Marcus, agora um vice-presidente na divisão norte-americana da Ferrari. Seu rosto tinha ficado branco enquanto ele ouvia a apresentação de Helena, enquanto ele percebia que as paredes estavam se fechando. Ele estava já alcançando por seu telefone, provavelmente para ligar para um advogado quando dois homens internos escuros o abordaram de cada lado. Investigadores federais, Helena aprenderia depois. As autoridades tinham estado ouvindo a apresentação dela e eles tinham perguntas próprias. O resto do dia se desenrolou como um sonho febril. Vincent foi escoltado para longe algemado, gritando ameaças e promessas de retaliação que ninguém acreditava mais. Richard Brennan, seu tenente leal, seguiu logo depois, cabeça curvada em vergonha. O conselho de diretores da Marquette, assistindo à transmissão ao vivo de Charlotte, realizou um voto de emergência que vindicou Helena unanimemente e removeu Vincent de sua posição efetivo imediatamente. O presidente norte-americano da Ferrari, um homem distinguido com têmporas prateadas, abordou Marcus pessoalmente. Ele ofereceu uma desculpa pública formal em nome da empresa, uma reintegração imediata em qualquer posição que Marcus quisesse e um acordo que o faria rico pelo resto de sua vida. Marcus ouviu educadamente a oferta inteira, assentindo nos momentos apropriados. Então ele balançou sua cabeça. Eu aprecio tudo o que você está dizendo, ele disse ao executivo. Eu realmente faço, mas eu tenho uma garagem para correr de volta na Carolina do Norte, e eu tenho uma filha que precisa de seu pai em casa para o jantar toda noite, não voando ao redor do mundo, perseguindo o próximo grande projeto. O executivo começou a discutir para explicar as oportunidades. Marcus estaria andando para longe de... Mas então ele parou porque ele reconheceu algo nos olhos de Marcus. O pedaço de um homem que tinha finalmente encontrado o que realmente importava. Embora Marcus acrescentou com um leve sorriso, olhando para Helena. Eu poderia considerar algum trabalho de consultoria no lado, se o parceiro certo fosse perguntar. Aquela noite, enquanto o sol se punha sobre a baía de Caramel, em tons espetaculares de laranja e roxo, Helena encontrou Marcus de pé sozinho na beira do fairway. A Ferrari brilhava atrás deles, uma fita de primeiro lugar agora orgulhosamente exibida em seu capô. As multidões tinham diminuído, e o ar estava fresco e limpo. Você poderia ter tido tudo de volta, Helena disse calmamente, vindo para ficar de pé ao lado dele. Fama, fortuna, redenção em seus termos. Marcus virou para olhar para ela, e seu rosto estava calmo e aberto de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Eu já tenho tudo de volta, ele disse. Ele olhou para o SUV de rosa estacionado no lote onde Lilia estava pressionando seu rosto contra a janela, acenando freneticamente, seu sorriso visível mesmo desta distância. E algumas coisas que eu nunca tinha tido antes. Helena seguiu seu olhar. Quando ela olhou de volta, Marcus estava observando-a com uma expressão que ela não podia bem ler. Algo quente e vulnerável e esperançoso. Obrigado, ele disse calmamente, por acreditar em mim quando ninguém mais o faria, por arriscar tudo para fazer a coisa certa. Helena sorriu, sentindo algo mudar e se estabelecer em seu peito. Meu pai sempre disse que o motor não mente. Eu apenas tive que aprender como ouvir. A viagem de volta para Charlotte levou 2 dias. Eles pararam em restaurantes de beira de estrada e mirantes panorâmicos e atrações turísticas peculiares que Lilia avistou da rodovia. Eles deixaram a menininha escolher a música e os restaurantes, transformando o que poderia ter sido uma jornada exaustiva em algo que sentiu quase como umas férias em família. Rosa, seguindo atrás no SUV, fingiu não notar quão frequentemente Helena e Marcus encontraram desculpas para ficar de pé perto juntos, para tocar as mãos enquanto passavam xícaras de café, para compartilhar sorrisos privados que não precisavam de tradução. 6 meses depois, a garagem de Cole parecia diferente. O edifício de bloco de concreto tinha sido renovado,
suas 2 baias expandidas para 4, seu equipamento atualizado para lidar com trabalho de restauração vintage de colecionadores através do país. Um novo letreiro pendia sobre a entrada. Restaurações Cole e Marchetti. A parceria feita oficial 3 meses depois de Pebble Beach. Lily estava prosperando. O novo seguro a tinha conectado com especialistas que ajustaram seu tratamento. Ela não tinha tido um ataque sério em 4 meses. Ela ainda sentava-se em sua caixa de leite na garagem depois da escola. Mas agora ela estava ajudando, aprendendo a identificar sons de motor com uma precisão que fazia seu pai orgulhoso. Helena dividiu seu tempo entre Charlotte e a garagem, voando em todo fim de semana. Marchetti Motors estava mais forte do que nunca. O escândalo tendo atraído simpatia inesperada de uma indústria cansada de assistir boas pessoas serem destruídas por políticas corporativas. Em uma tarde de domingo em outubro, os 3 deles sentaram-se no capô da Ferrari, observando folhas de outono flutuarem através do estacionamento. Lily estava desenhando em seu caderno de esboços, capturando o carro em cuidadosos traços de lápis. Eu acho que meu pai teria gostado de você, Helena disse calmamente. Marcos sorriu. Eu acho que eu teria gostado dele também. Lily olhou para cima de seu desenho. Papai, pode a senhorita Helena vir para minha festa de aniversário próxima semana? Os olhos de Marcos e Helena se encontraram. Algo não dito passou entre eles. Eu acho, Marcos disse lentamente, que a senhorita Helena pode estar por perto por muito mais do que apenas festas de aniversário. O rosto de Lily acendeu. Ela virou de volta para seu desenho, adicionando uma pequena figura ao lado do carro que não tinha estado lá antes. A luz da tarde pegou o cabelo de Helena enquanto ela se inclinava contra o ombro de Marcos. Ele colocou seu braço ao redor dela e, por um longo momento, ninguém falou. O único som era o zumbido distante do tráfego e o farfalhar de folhas e o quieto contentamento de 3 pessoas que tinham encontrado seu caminho para casa. Alguns motores quebram porque eles são velhos, Marcos pensou, observando sua filha desenhar. Alguns quebram porque eles têm sido negligenciados. Mas os que valem a pena salvar apenas precisam de alguém paciente o suficiente para ouvir e corajoso o suficiente para acreditar que eles podem